Fala pessoal, eu sou Vitor Peralva, esse é o canal Professor Peralva e no vídeo de hoje a gente vai aprender a como calcular horas úteis no Power Query. E para ilustrar o nosso vídeo de hoje, eu estou trazendo aqui a dúvida do Christian Lima. O que é que ele quer fazer? O Christian, ele disse que precisa calcular o tempo médio de SLA, porém precisa excluir os finais de semana desse período de dias, assim reduzindo o SLA. No print de tela que ele trouxe, você vê que ele conseguiu aqui trazer um total de horas, só que esse total de horas está considerando todo o período, ou seja, ele não consegue excluir o sábado e o domingo dessa contagem. E como é que faz esse tipo de contagem é o que a gente vai ver. Infelizmente, o Christian ele trouxe poucas informações, só essa informação de que se excluiria o SLA. E por que eu falo poucas informações? Porque o primeiro passo, antes de você ir para o Power Query, é você entender quais são as regras de negócio. Ou seja, como vai se organizar as coisas. É muito, assim, pode parecer simples para você perguntar assim, como é que eu calculo a quantidade de horas úteis? Só que você tem que pegar e trazer alguns detalhes. Por exemplo, o que é hora útil? Começa às 7, vai até 17, a empresa roda 24 horas, você exclui só final de semana, feriado, existe algum feriado obrigatório, como alguns sindicatos colocam que, por exemplo, no dia 1º de maio não se pode trabalhar. Então, tudo isso tem que ser trazido para que você possa incorporar essas regras dentro do Power Query. Então, como ele não trouxe muitas informações, eu resolvi criar aqui algumas premissas, regras de negócio. Vou presumir que a empresa ela tem essas regras. A empresa ela funciona de segunda a sexta, inclusive feriados. Porque se ela não funciona nos feriados, eu também tenho que incluir essa regra. E aí vai ficando um pouquinho mais complexo. E a ideia aqui é vocês entenderem como vai feito esse cálculo. O horário de início das atividades é às 8 horas. Então, eu vou contar como hora útil, começando 8 horas, e o horário de encerramento das atividades é 18. Então, de 8 a 18. Eu também estou dizendo aqui que a atividade é ininterrupta. Por que eu quero dizer isso? Vamos pensar aqui que é um teleatendimento. Então, mesmo que alguém saia para almoçar, tem uma outra pessoa substituindo ela. Então, durante todo aquele período, das 8 às 18, tem sempre alguém para tratar o problema. Então, a gente vai contar todas as horas do dia, não vai excluir nenhuma, aqui na nossa contagem. E com base nessas premissas, aí agora a gente tem que pensar o seguinte. Beleza, e como é que eu calculo essas horas úteis? Então, na minha linha de pensamento, não quer dizer que é a mais correta, que é a mais performática. O que é que eu fiz aqui? Eu dividi em 3 blocos. A gente tem um bloco de início, que é justamente da hora que inicia o chamado até o final daquele dia. Eu tenho um bloco de término, que é o início daquele dia em que vai se fechar até o horário de fechamento. E eu vou ter os dias intermediários que vão ser representados por todos os outros dias entre a abertura e o fechamento do chamado. Assim, eu posso dizer o seguinte, que no meu dia inicial, como é que eu vou calcular as horas úteis desse primeiro dia? Eu vou pegar o horário de término, no caso aqui 18 horas, e vou abater do horário de abertura. Assim eu tenho quantas horas úteis eu tive no primeiro dia. Nos dias intermediários entre a abertura e o fechamento, eu vou pegar o número de dias úteis desse intervalo e vou multiplicar por 10. Porque por 10, de 8 a 18, ininterrupto, nós temos 10 horas. E por fim, no dia final, eu vou pegar o horário de fechamento e vou abater do horário de abertura, que a gente definiu aqui como 8 horas. E por fim, a quantidade de horas úteis de atendimento de um determinado chamado vai ser o somatório do horas do dia inicial, horas intermediárias, mais as horas do dia do fechamento. Ok?
Definidas essas premissas, essa lógica de cálculo, a gente vai aqui para o Power Query. Eu vou trazer a nossa janelinha para cá e vamos ver como é que eu fiz. Eu peguei as datas que o nosso colega já tinha definido, que foram essas 3, e acrescentei aqui uma quarta para facilitar o nosso trabalho. Por quê? 13 de janeiro foi uma sexta. Então, se a gente pegar aqui, dia 13 vai ser uma sexta, dia 14 vai ser um sábado, dia 15 um domingo, 16 segunda, e ele vai finalizar numa terça. Dessa forma, o que acontece? A gente vai ter aqui esse 14 e 15, que a gente vai querer eliminar, porque é um sábado e um domingo. O dia 13 aqui vai ser o meu dia inicial. O dia 17 vai ser o meu dia final. E aqui, o meu dia intermediário, na prática, vai ser só essa segunda-feira. Mesmo tendo 3 dias entre uma data e outra, o intermediário vai ser apenas os dias úteis. No caso, vai pegar somente a segunda. Ok? Então, eu vou me concentrar nessa última, para a gente ter uma quantidade de datas menores e fica mais fácil da gente visualizar. Então, eu peguei aqui e fiz uma base para a nossa função, que é o passo a passo para fazer esse cálculo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma data de abertura, eu copiei, de certa forma, o dado de lá, 13 de janeiro de 2023, 8h37. Eu tenho uma data de fechamento, que é o 17 de janeiro de 2023, 15h38. E aí, a partir dessas duas data-hora, veja que é uma data acompanhada de hora, eu posso extrair a data de início, 13 de janeiro, a hora de início, 8h37, a data final, 17 de janeiro, e a hora final, 15h38. Com isso, eu já posso calcular, de acordo com a lógica que a gente fez ali, a minha hora inicial. Ou seja, quantas horas a gente teve ali no dia de abertura. Para isso, o que eu fiz? Eu usei o meu duration.totalHours, ou seja, traga a duração do total em horas do meu time 18:00, ou seja, aqui é 18 horas, 0 minutos e 0 segundos, e subtraia o valor da minha hora inicial. Veja que a gente pegou aqui a data de abertura, data-hora de abertura, segregou em data inicial e hora inicial. Então, eu peguei esse dado, essa etapa, V hora inicial, que está aqui, e estou utilizando ela no meu cálculo das horas iniciais. Então, por isso, V hora inicial. Bom, já tenho a primeira das minhas 3 partes. Agora, a gente vai calcular a parte intermediária. Veja que aqui a gente vai usar alguns conceitos aparentemente avançados, mas a gente vai fazer tudo passo a passo. Então, aqui eu tenho uma lista de datas. É a mesma forma que eu faço para criar uma decalendário. List.dates. Aqui eu tenho que indicar uma data inicial. Então, eu estou trazendo lá a VData inicial. Duration.totalDays, onde eu vou subtrair a minha data final da minha data inicial e vou incluir mais um. E aqui eu quero que ele faça a variação acrescentando um dia. Então, um dia 1 e um dia. Dia 13, dia 14, dia 15, 16, 17. Então, pronto. Ele criou aqui para mim uma lista com 5 datas, onde o dia 13 é minha data inicial, o dia 17 é minha data final, e aqui de 14 a 16 eu tenho o meu período intermediário, sendo que eu sei que 14 e 15 é sábado e domingo. Perfeito, eu já tenho uma lista de datas. Só que você percebeu que na data inicial eu tenho um cálculo, ou seja, o primeiro dia eu tenho um cálculo,
no último dia eu vou ter um cálculo e eu só quero o que está no meio. Ou seja, eu não quero nem essa. Eu não quero nem essa primeira linha. E eu não quero nem essa última. A primeira e a última data, elas não vão entrar na minha contagem. Então eu preciso excluir elas. Então eu criei uma etapa aqui, V elimina a primeira linha, onde eu estou utilizando um list.skype para retirar a primeira linha. Veja que a primeira linha era o dia 13, agora eu só tenho de 14 a 17. Beleza, eu tirei a primeira, mas eu preciso tirar a última também. Então, eu criei uma V elimina a última linha, onde eu estou pegando a minha lista da etapa anterior, a V elimina a primeira linha, e usando o remove last n para dizer que é para ele remover a última linha da minha lista. Então, se eu tinha de 13 a 17, agora só tenho de 14 a 16, exatamente as datas intermediárias, que a gente precisa analisar se são ou não são dias úteis. Perfeito. Agora, a gente vai ver uma coisa um pouquinho complexa, mas eu estou fazendo passo a passo para ficar mais fácil vocês entenderem. A gente vai criar uma lista de listas. Como assim? O que acontece é o seguinte. Eu vou usar uma list.transform. Para quê? Porque eu quero transformar uma lista. O nome já está indicando. Que lista eu quero transformar? Ora, eu quero a V elimina a última linha, que é justamente a minha etapa anterior. E eu quero each. O que o each significa aqui? Ou seja, para cada linha, veja que eu tinha essa lista daqui. Nessa lista daqui, que no caso tem 3 datas, eu quero aplicar uma transformação nela. Então, para cada item dessa lista, você vai fazer o seguinte. Eu abri chaves para indicar o quê? Que eu quero criar uma lista. Então, para cada item da lista, crie uma lista. E o que é que vai conter nessa lista que eu estou criando? Primeiro, eu estou utilizando aqui o underline. O que é que esse underline quer dizer? O que é que ele significa? É o próprio dado. Ou seja, me traga o próprio item da lista. Então, se é 14 de janeiro de 2023, me traga o 14 de janeiro de 2023. Eu estou colocando uma vírgula, indicando que acabou esse item, eu vou indicar qual é o próximo. Então, qual é o próximo item? Date.day of week name. Ou seja, eu quero o nome do dia da semana de uma determinada data. Que data é essa? Então, por isso que entre parênteses, aqui eu estou utilizando esse underline. Ou seja, do item. Então, o nosso item é uma data, por exemplo, 14 de janeiro de 2023, e eu quero que ele me retorne qual é o nome do dia da semana dessa data. Então, veja que, por exemplo, eu vou clicar aqui do lado, não é no list, é nesse espacinho aqui em branco, e você vai ver que aqui embaixo ele está formando a minha lista. Ele criou uma lista onde o primeiro item é o próprio item que tinha anteriormente, ou seja, a data. Aqui eu estou pedindo para ele me informar qual é o nome do dia da semana. Ó, dia 14 é um sábado, mas se você for no dia 15 é um domingo. Se você for no dia 16 de janeiro de 2023, já é uma segunda-feira. E para que eu fiz isso? Só para que você possa ver qual é o dia da semana. Eu já falei para você, talvez você já tenha até memorizado, que 14 é sábado, 15 é domingo. Mas, numa lista longa, ou daqui a um mês, talvez você não lembre isso de cor. Então, aqui é apenas para você visualizar. Eu precisaria colocar isso? Não. É apenas para que você tenha realmente uma visualização melhor. E agora, como terceiro item, o que é que eu estou colocando? Eu estou dizendo o seguinte, ó. Se o dia da semana em valor numérico for menor que 4, eu quero verificar. Então, se ele for menor que 4, menor ou igual a 4, ele vai fazer o quê? Trazer true. Ok, verdadeiro. Se ele for maior que 4, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer falso. False pra gente. Ou seja,
Aqui ele vai retornar um valor lógico para mim. O que isso aqui quer dizer? Ora, eu não estou trazendo aqui o nome do dia da semana. Esse dia da semana ele pode ser representado por um número. Por padrão, a gente tem que o 0 é o domingo e que o sábado, que seria o último dia da semana, ele é igual a 6. Ou seja, se eu apenas colocasse aqui para você um day of week, abre parênteses, underline, fechasse parênteses, ele ia tratar os dias dessa maneira. Ó, o domingo é 0, segunda é 1, terça é 2, o sábado é 6. Só que eu posso alterar quem é o meu 0. Nesse caso, eu queria que o meu 0 ele fosse igual à segunda. Mas, Vitor, por que igual à segunda? Simples. Porque o 0 seria segunda, o 4 seria sexta, e 5 e 6 seriam, respectivamente, sábado e domingo. Se você assistiu meu vídeo anterior, você vai ver que eu tive que utilizar mais de um argumento para identificar se era final de semana ou não era final de semana. Dessa forma, você simplifica a fórmula. Ou seja, se ele for menor ou igual a 4, eu já sei que ele é dia útil, é de segunda a sexta. Se ele for maior que 4, ele é final de semana. Então, aqui, para mim, interessa se ele for dia útil. Então, por conta disso, eu estou colocando. Se ele for menor ou igual a 4, ele vai me trazer true, verdadeiro. Então, vamos ver isso aqui na minha lista. Dia 14, ele é um sábado. É dia útil? Não, não é dia útil. Por isso ele trouxe false. Dia 15 foi um domingo. Ele também trouxe false. Já segunda-feira é dia útil. Ele trouxe true. Ou seja, eu consegui diferenciar agora quando é dia útil, quando não é dia útil. Identificar. Então, você tem uma lista de listas, onde dentro dessa lista que a gente acabou de criar, ele vai ter a data, o nome do dia e se ele é dia útil ou não dia útil. Sendo que esse segundo item, ou seja, o nome do dia, ele é descartável. Eu coloquei aqui apenas para que ficasse mais visível, mais fácil você entender. Perfeito? Não deu para entender? Volta, vê devagar, testa aí no seu Power Query, que pouco a pouco você vai compreender essa lógica. Perfeito. Agora eu já sei se o dia é útil, se o dia não é útil, mas eu ainda preciso fazer o quê? Restringir. Ora, se é sábado, se é domingo, não importa para mim. Para mim o que importa é quantos dias úteis eu tenho nesse intervalo. Então a gente vai fazer o quê? Uma seleção nessa lista. Uma restrição. Eu quero só o que for dia útil. Então é isso que a gente está fazendo aqui nessa próxima etapa. Então, list.select. Eu estou pegando a minha lista, que é justamente a etapa anterior, e eu quero que para cada linha, ou seja, para cada uma daquelas listinhas, ele verifique se o item 2 ele é igual a true, ou seja, ele é verdadeiro. Mas, Vitor, por que o item 2? Não tem 3 e o verdadeiro ou falso não é o 3? A gente tem que sempre lembrar que no Power Query a contagem começa do 0. Então, o primeiro item é o 0, o segundo item é o 1 e o terceiro item é o 2. Se ficar mais fácil, você sempre pode memorizar que é a linha ou o número do item menos 1. E aí você acaba pegando como fazer esse cálculo. Então, como a gente só tem um dia útil, porque a gente pegou um exemplo simplificado, eu tenho aqui que só me sobrou aqui o dia 16, que é uma segunda-feira. Perfeito. Eu já tenho agora uma lista só dos meus dias úteis. Aqui a gente tem um, mas se fossem mais, iam ter mais itens aqui nessa lista. Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso calcular quantas horas úteis esses dias úteis que sobraram, eles representam. Se eu tenho um dia e a gente calculou lá que os dias úteis eles equivalem a 10, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou contar quantos itens tem nessa lista que sobrou para mim. No caso, eu tenho 1. Depois, eu vou dizer que minhas horas intermediárias, elas são
essa quantidade de dias úteis, que no caso aqui é 1. Esse 1 ficou horrível. Que multiplicar por 10. 1 vezes 10 é 10. E aí eu consegui encontrar quantas horas intermediárias eu tenho. Ou seja, o meu segundo pacote, o meu segundo item ali do somatório. E agora eu só preciso calcular as minhas horas finais. Que as horas finais vão ser justamente um duration total de horas de quem? Da minha V hora final, a hora que ocorreu o encerramento do fechamento, menos a hora que iniciou o expediente naquele dia, que no caso seria as 8 horas. Então, eu tenho 7,6352 horas. Veja que aqui a gente está, claro, em horas decimais, porque isso vai facilitar o cálculo quando a gente trouxer lá para dentro do Power BI. E por fim, eu tenho a minha V resultado, que ela nada mais é do que a minha quantidade de horas iniciais, a minha quantidade de horas intermediárias, mais as minhas horas finais, que deu 27 horas. E depois disso, veja que aqui a gente criou com base em uma data-hora que eu dei inicial, uma data-hora que eu dei final, mas a gente precisa que isso se aplique a várias e várias linhas. E para isso, claro, a gente vai criar uma função. Como é que eu criei essa função? Eu simplesmente dupliquei aqui a minha base da função, vim aqui no editor avançado, e aqui eu abri, fechei parênteses, coloquei o igual e o sinal de maior para indicar que é uma função, e dentro do parêntese eu fui declarar quais são os meus parâmetros obrigatórios. No caso, eu preciso de uma abertura, que vai ser do tipo datetime, e eu preciso de um fechamento, que também vai ser do tipo datetime. Então, ele vai pegar a minha data de abertura e vai vai preencher com a abertura que eu indicar aqui. Depois, ele vai pegar a data de fechamento e vai preencher com essa datetime que eu indiquei aqui. E vai colocar aqui. Pronto. E aí depois ele vai seguir normalmente. A única diferença é que, em vez de já declarar aqui a data-hora de início e a data-hora de final, eu estou deixando para que o usuário escolha ou indique para mim. E aí pronto. Eu extraio a data-hora, conforme a gente viu. Aqui eu só comentei para ficar mais fácil de identificar as etapas, mas foi justamente o que a gente já foi fazendo na explicação anterior. Feito isso, eu criei aqui uma coluna personalizada, onde eu estou aplicando a minha função. Então, eu nomeei ela de tempo de atendimento, e ela nada mais é do que a aplicação da função, que eu chamei de fx horas úteis, com a indicação de onde está a minha data-hora de abertura, que é justamente minha coluna aberto em, e a minha data-hora de encerramento, que é a minha coluna resolvido em. Com isso, ele calcula automaticamente para cada linha aqui quanto tempo em horas úteis demandou da abertura até o fechamento. E com isso, ele vai conseguir calcular o SLA médio que ele tanto queria. Ok? Se esse vídeo foi bom, dá um curtir aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, comenta. E não se esquece de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos que a gente lançar aqui. E por fim, eu peço que você comente aqui que estilo você prefere. Se eu faça passo a passo com você, praticamente pegando no mouse e escrevendo toda a função, ou se você prefere nesse estilo, em que eu prepare tudo e apenas vá mostrando etapa por etapa para você. Vou aguardar seu comentário para a gente ir planejando as próximas aulas. Muito obrigado e até mais.